pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Vamos dar continuidade à habilitação da licitação. Vamos terminar os artigos, tá? Então vamos ver hoje do artigo 68 ao 70, né? Vamos terminar essa parte de habilitação e depois vamos para o próximo tema, ok? Então, artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Então, coloque aí como observação. Agora, nós vamos falar sobre a habilitação fiscal, social e trabalhista. E essa habilitação, ela exige inscrição no CPF ou no CNPJ, inscrição no CPF ou no CNPJ, exige inscrição no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Então, inscrição no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal. Se houver, né? Nesse caso, a inscrição no cadastro de contribuintes é relativo ao domicílio ou sede do licitante. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e ou Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. Então, regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e ou municipal do domicílio ou sede do licitante. Também será necessário, né, a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Também vai ser necessário, na habilitação fiscal, social e trabalhista, regularidade perante a Justiça do Trabalho.
e o cumprimento do que está no disposto no artigo 33 do artigo... cumprimento no disposto no inciso 37 do artigo 7º da Constituição Federal. Vou clicar para a gente ver o que fala. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, na habilitação social, trabalhista e fiscal, será verificado se a empresa, cumpre esse requisito de proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ok. Parágrafo 1º. Os documentos referidos no inciso do caput poderão ser substituídos ou suprimidos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Então, coloque assim como observação que os documentos da habilitação fiscal, social e trabalhista poderão ser substituídos por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Marque essa última parte, tá? Inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A comprovação do atendimento do disposto nos incisos, que fala, da documentação, deverá ser feita na forma de legislação específica. Vamos ver do que trata. O inciso 3º fala sobre a regularidade perante a Fazenda, perante a Fazenda. O inciso 4º fala sobre a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS. E o inciso 5º fala sobre a regularidade perante a Justiça Trabalhista. Nesses 3 casos, a regularidade será feita conforme legislação específica. Vamos lá. Artigo 69. A habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, não é subjetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital,
devidamente justificados no processo licitatório e será restrita à apresentação da seguinte documentação. Então, agora nós vamos falar da habilitação econômico-financeira. A habilitação econômico-financeira consiste, na aptidão econômica do licitante para cumprir obrigações decorrentes do futuro contrato. Devendo ser comprovada por coeficientes e índices econômicos previstos no edital. E deve apresentar a seguinte documentação. Vamos lá. Deve demonstrar balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis e demais demonstrações contábeis dos últimos 2 exercícios sociais. Se falar dos 2 últimos anos, está errado. É dos 2 últimos exercícios sociais. Deve demonstrar também certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Distribuída pelo... Quer dizer, expedida, na verdade. Expedida pelo distribuidor da sede do licitante. A critério da administração, poderá ser exigida a declaração, assinada por profissional habilitado na área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Então, vamos colocar aqui como uma observação. A pedido da administração pública,
poderá ser exigida, né? Poderá ser exigida declaração. E essa declaração será assinada por profissional habilitado na área contábil. E essa declaração vai atestar o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Ok? Então, a administração pública, ela pode exigir essa declaração. E essa declaração, ela será assinada por profissional habilitado na área contábil e vai atestar o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Parágrafo 2º. Para o atendimento do disposto no caput, que fala sobre a habilitação econômica financeira, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. Então, vamos colocar aqui como uma observação. Na habilitação econômico-financeira, é vedado a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e também é vedada a exigência de índices de rentabilidade e de lucratividade. Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas já executadas de contratos firmados. Então, é admitida, né, a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição, marque essa palavra, diminuição da sua capacidade econômico-financeira. Excluídas, marque a palavra excluídas, as parcelas executadas em contratos firmados.
Parágrafo 4º. A administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, equivalente até 10% do valor estimado da contratação. Então, vamos colocar aqui como uma observação. A administração pública, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, equivalente a até 10% do valor estimado da contratação. Parágrafo 5º, né? É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômica financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Então, observação: é vedada a exigência de índices e de valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômico-financeira. Suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Então, marque essa expressão não usualmente adotados. Os documentos referidos no inciso 1 do caput, que fala sobre balanço patrimonial, demonstrativo de resultados de exercício e demais demonstrativos contábeis dos últimos 2 exercícios sociais, limitar-se-ão ao último exercício, no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Tá? Então, esses documentos, né? Observação. Os documentos do inciso 1 que são os primeiros documentos que nós vimos, ok? Serão limitados
ao último exercício no caso da pessoa jurídica, ter sido constituída há menos de 2 anos. Então, marque essas expressões, tá? Último exercício e menos de 2 anos. Artigo 70, último artigo. A documentação referida nesse capítulo, que nós falamos, né? O balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados de exercício, demonstrativos contábeis, certidão negativa de feitos. Essa documentação poderá ser apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração, ou pode ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na lei. Então, coloque como observação: a documentação da habilitação econômico-financeira pode ser apresentada em original, por cópia ou por outro meio admitido pela administração pública. E pode ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital, e desde que o registro seja feito, né, em obediência à lei. A documentação da habilitação econômica financeira também pode ser dispensada total ou parcialmente nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para despesa. Nas contratações, vamos por partes, melhor. Então, a documentação da habilitação econômica financeira pode ser dispensada total ou parcialmente. Em quais casos? Nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores
inferiores, marca essa palavra, tá? Inferiores a 1/4 do limite para dispensa, marque a palavra dispensa, de licitação para compras e também no caso de contratações de produtos para pesquisa, marque a palavra pesquisa e desenvolvimento, marque a palavra desenvolvimento, até o valor de R$300 mil. Então, marque o valor, tá? É de R$300 mil. Contratação de produtos para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$300 mil. Contratação de valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e pode ser dispensada total ou parcialmente para contratações para entrega imediata. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma de regulamento expedido pelo Poder Executivo Federal. Observação: empresas estrangeiras que não, marque a palavra não, funcionem no Brasil, devem apresentar documentos equivalentes quanto à habilitação econômico-financeira, na forma do regulamento, marque a palavra regulamento, emitido pelo Poder Executivo Federal. Marque as palavras executivo e federal. Ok? Então, pessoal, terminamos aqui a parte de habilitação. É um pouco extensa, né? E na próxima aula, nós vamos ver o encerramento da licitação. Então, só para a gente recapitular. A licitação, ela começa com a divulgação do edital de licitação. Depois nós temos a apresentação das propostas e dos lances. Depois, o julgamento. O julgamento quanto às propostas e os lances. Depois temos a habilitação, que nós estudamos ontem e hoje. E por fim, nós temos o encerramento da habilitação, que se dá com a homologação e aí vem a contratação, beleza? Lembrando que as fases de julgamento e habilitação, elas podem ser invertidas, inclusive de acordo com a Lei 14.133, ok? E aí, o que acontece? Na próxima aula, nós vamos estudar o encerramento da licitação, vamos estudar a parte de contratação direta,
Aí eu fecho um bloco, um vídeo com vocês. Depois eu vou iniciar outro bloco para a gente falar de inexigibilidade de licitação. Fecho o bloco, fecho o vídeo. Vamos falar sobre dispensa de licitação. E aí, fecha outro bloco. Eu vou fechando por blocos para ficar organizado, tá? Porque se eu misturar inexigibilidade com dispensa, isso pode criar uma certa confusão. Então, a gente vai fazer por partes, ok? Então, próxima aula, vamos ver a parte do encerramento da licitação, né? A partir do artigo 71. Conto com a sua presença.